Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e hoje é a aula de Geografia. Para iniciar, peço por favor que observem novamente o mapa do Tratado de Tordesilhas. Vamos relembrar que esse acordo estabeleceu a divisão das terras correspondentes à América do Sul entre portugueses e espanhóis. As terras a leste da linha de Tordesilhas pertenceriam a Portugal e as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Ou seja, o território brasileiro nem sempre foi como o conhecemos atualmente. No início da colonização do Brasil, o governo português dividiu o território em faixas que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias. Agora, por favor, abram o livro de Geografia na página 24. Quem quiser também pode acompanhar a leitura através do livro digital. Para isso, basta acessar o site da Editora Moderna, www.modernacompartilha.com.br. No item Acesse o portal, selecionamos o ano de 2020. Depois, é preciso inserir o login, a senha e clicar em entrar. Acessamos a prateleira de livros digitais, clicando em Acessar online. Selecionamos o livro de Geografia e, em frente à palavra página, digitamos a página 24 e clicamos em Ir. Capítulo 2: A divisão política do Brasil. O governo de um país deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. Crianças, prestem atenção na palavra governo. O governo é composto pelos representantes políticos que são eleitos pela população, como os prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores e o presidente. Esses representantes devem organizar e administrar o território nacional. O território brasileiro é bastante extenso e diversificado. Para facilitar a organização e a administração, o território brasileiro está dividido em várias partes. Um exemplo dessa divisão são os estados. Grifem, por favor, esse parágrafo. A primeira divisão das terras do Brasil. Quando iniciou a colonização do Brasil, em 1534, o governo português dividiu o território em faixas que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias, ou seja, elas passavam de pai para filho por herança. E cada uma delas era doada pelo rei a um donatário. Donatário é aquele que recebe uma doação. Cada donatário devia administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Percebam, crianças, que as capitanias hereditárias eram porções do território doadas pelo rei de Portugal a um donatário. O donatário devia administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Grifem, por favor, o primeiro parágrafo e o segundo também. Veja no mapa ao lado como os portugueses dividiram o território em capitanias hereditárias. E aqui, crianças, temos o mapa das capitanias hereditárias. Ao todo, eram 15 lotes que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Notem que essa divisão durou desde 1534 até 1759, ou seja, 225 anos. Aqui embaixo temos a legenda que nos mostra que a linha vermelha é a linha de Tordesilhas, a cor laranja representa as terras portuguesas e a cor amarela as terras espanholas. A atual divisão das terras do Brasil.
Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. Crianças, prestem atenção na palavra federativa. Federativa quer dizer que fazem parte de uma federação, no caso, o Brasil. As unidades federativas, ou seja, os estados, também são chamadas unidades da federação. O Distrito Federal, onde está situada Brasília, a capital do nosso país, também é uma unidade federativa. Por isso, podemos dizer que o território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Grifem, por favor, esses 3 parágrafos. Aqui nós temos o mapa Brasil, unidades federativas. Cada unidade federativa é um estado e todas as unidades federativas juntas formam a federação, ou seja, o Brasil. Cada unidade federativa possui uma capital, onde fica a sede do governo e as decisões referentes àquela unidade federativa são tomadas. Mas é em Brasília, no Distrito Federal, onde as decisões referentes a toda a federação são tomadas. Notem que aqui nós temos uma legenda onde mostra o símbolo da capital de cada estado e o símbolo da capital do país, Brasília. Então, ao todo, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Por isso, 27 unidades federativas. Agora, crianças, vamos fazer as atividades da página 25. Número 1. O que as linhas brancas representam no mapa acima? Vamos olhar novamente o mapa. Percebam, crianças, que as linhas brancas representam os limites entre as unidades federativas. Número 2. Em qual unidade federativa você vive? Ou seja, em qual estado você vive? Número 3. Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? Lembrem de caprichar bastante com a letra para responder. Agora, vamos corrigir as atividades da página 25. Número 1. O que as linhas brancas representam no mapa acima? As linhas brancas representam os limites entre as unidades federativas, estados e Distrito Federal do Brasil. Número 2. Em qual unidade federativa você vive? Nós vivemos no Paraná. Não esqueça de escrever essa palavra com inicial maiúscula, pois é um substantivo próprio, e de acentuar. Número 3. Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? Vamos olhar novamente o mapa. Então, as unidades federativas que se limitam com o Paraná são Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. A sua resposta da pergunta número 3 deve ser Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Agora, crianças, para dar continuidade às nossas atividades, coloquem, por favor, o livro de Geografia na página 40. Número 7. No início da colonização, de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras? Aprendemos hoje que no início da colonização, o território foi dividido em faixas. Como eram chamadas essas faixas? Número 8. Atualmente, como o território brasileiro está dividido? Aprendemos hoje também que o território está dividido em unidades federativas. Quantas unidades federativas são? Número 9. Observe o mapa a seguir. O Brasil na América do Sul. Complete o quadro com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos indicados. Crianças,
Para fazer fronteira, o território precisa estar juntinho, pertinho. Vamos fazer a Argentina juntos. O país Argentina, vamos ver no mapa quais são os estados brasileiros que fazem fronteira com a Argentina. A Argentina está aqui e o território brasileiro está todo colorido com a cor verde. Quais estados brasileiros fazem fronteira com a Argentina? Lembrem que para fazer fronteira precisa estar juntinho. Então, nós temos o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você deverá escrever o nome desses 3 estados nesse espaço: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois, você deverá fazer a mesma coisa com Paraguai, Uruguai e Bolívia. Número 10. Em quais unidades político-administrativas do Brasil você vive? Aqui você deve escrever o nome do seu município e o nome do seu estado. Vou dar um tempinho para você realizar essas atividades e logo vamos corrigir. Lembre de caprichar bastante com a letra. Agora, vamos corrigir as atividades da página 40. Número 7. No início da colonização, de que modo Portugal dividiu as terras brasileiras? Em faixas, chamadas capitanias hereditárias, que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Número 8. Atualmente, como o território brasileiro está dividido? Em 27 partes, chamadas unidades federativas, que correspondem aos 26 estados e ao Distrito Federal. Lembrando, crianças, que suas respostas não precisam ficar idênticas às respostas aqui do livro da prof, mas elas precisam ficar completas. Número 9. Observe o mapa a seguir. Complete o quadro com o nome dos estados brasileiros que fazem fronteira com os países sul-americanos indicados. Lembrando que para fazer fronteira, os territórios precisam estar pertinho. Então, aqui nós temos o mapa da América do Sul, verde mais clarinho, o território brasileiro, e ao entorno nós temos os outros países sul-americanos. Nós temos a Argentina e vamos ver quais são os estados brasileiros que fazem fronteira com a Argentina. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Argentina está colorida com a cor roxa e os estados brasileiros verde claro. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Agora, vamos ver quais são os estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai. Olhando o mapa, o Paraguai está com esse rosa mais escuro e os estados brasileiros que estão próximo aqui do Paraguai, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Você deve ter escrito esses 2 estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. Agora o Uruguai. O Uruguai está colorido com a cor laranja e o único estado brasileiro que está pertinho dele é Rio Grande do Sul. Então, você deve ter escrito Rio Grande do Sul. E o último país sul-americano, Bolívia. Bolívia está colorido de amarelo e os estados que fazem fronteira com a Bolívia, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Então, esses estados brasileiros estão pertinho da Bolívia, encostadinho. Você deve ter escrito Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Lembrem sempre de acentuar as palavras, escrever com inicial maiúscula, são substantivos próprios. E a pergunta número 10. Em quais unidades político-administrativas do Brasil você vive? Então, nós vivemos no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Crianças, nossa aula de geografia está quase chegando ao fim, mas antes precisamos fazer a última atividade do dia de hoje. Então, por favor, coloque seu livro de geografia na página 45. Atividade número 20. Complete o quadro abaixo. Unidade federativa, sigla e capital. Para completar a tabela, você pode consultar os mapas das páginas 25 e 40. Vou dar um tempinho para você completar e logo vamos corrigir. Agora, vamos corrigir o quadro da página 45. Unidade Federativa Acre, sigla AC, capital Rio Branco. Unidade Federativa Amapá, sigla AP, capital Macapá. Unidade Federativa Amazonas, sigla AM, capital Manaus. Unidade Federativa Pará, sigla PA, capital Belém. Unidade Federativa Rondônia, sigla RO, capital Porto Velho. Unidade Federativa Roraima, sigla RR, capital Boa Vista. Unidade Federativa Tocantins, sigla TO, capital Palmas. Unidade Federativa Alagoas, sigla AL, capital Maceió. Unidade Federativa Bahia, sigla BA, capital Salvador. Unidade Federativa Ceará, sigla CE, capital Fortaleza. Unidade Federativa Maranhão, sigla MA, capital São Luís. Unidade Federativa Paraíba, sigla PB, capital João Pessoa. Unidade Federativa Pernambuco, sigla PE, capital Recife. Unidade Federativa Piauí, sigla PI, capital Teresina. Unidade Federativa Rio Grande do Norte, sigla RN, capital Natal. Unidade Federativa Sergipe, sigla SE, capital Aracaju. Unidade Federativa Distrito Federal, sigla DF. Lembrando que o Distrito Federal não é um estado, é apenas uma unidade federativa. Unidade Federativa Goiás, sigla GO, capital Goiânia. Unidade Federativa Mato Grosso, sigla MT, capital Cuiabá. Unidade Federativa Mato Grosso do Sul, sigla MS, capital Campo Grande. Unidade Federativa Espírito Santo, sigla ES, capital Vitória. Unidade Federativa Minas Gerais, sigla MG, capital Belo Horizonte. Unidade Federativa Rio de Janeiro, sigla RJ, capital Rio de Janeiro.
Unidade Federativa São Paulo, sigla SP, capital São Paulo. Unidade Federativa Paraná, sigla PR, capital Curitiba. Unidade Federativa Rio Grande do Sul, sigla RS, capital Porto Alegre. Unidade Federativa Santa Catarina, sigla SC, capital Florianópolis. Crianças, não esqueçam de acentuar as palavras e escrever o nome das capitais dos estados com letra maiúscula, tá? Tenham todos uma ótima tarde, façam suas atividades com capricho. Um grande abraço, até a próxima!